Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio do Histórias por Trás dos Números e hoje o episódio é muito especial. Hoje a gente vai celebrar e conversar com a Karine e celebrar os 5 anos de aniversário da Zero Papel. E nada melhor do que quem viu essa empresa, essa marca, a empresa nascer, né, criou a história inicial dela, do que contar, do que falar sobre ela. Então estamos aqui com a Karine. Prazer, Ká, bem-vinda, é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada, Nicole, por estar aqui comigo, compartilhando junto comigo toda essa experiência que foi até então a Zero Papel Contabilidade, e tu como nossa parceira, né? Não teria pessoa melhor do que você para estar aqui comigo hoje. Ai, muito que obrigada. legal. Cá, fico muito, muito feliz com as suas palavras, de verdade. É um prazer poder fazer parte dessa história e dessa ideia, empresa, esse conceito, esse projeto tão legal. E vamos lá, então. Quero saber, aposto que o nosso público também quer conhecer um pouco mais sobre essa história. E Ká, de onde veio, vamos lá, né, do início, de onde veio a história e a ideia da Zero Papel? Então, Ni, Zero Papel Contabilidade é um projeto de um projeto. Tá? Explica direito, projeto de um projeto. Sim, é um projeto de um projeto. Vamos lá do início. Uhum. Eu sou Karine, natural de Lajeado e formada em Direito pela Univates. Sou casada com Claudinei, contadora há 30 anos no mercado da contabilidade. E o Claudinei já tinha a GESCOM, Contabilidade e Gestão, que é uma empresa bem renomada, bem consolidada, e eu, estudante de Direito, bem feliz na minha área. Uhum. Até que um dia, um professor da Univates, na disciplina de Direito Empresarial, ele nos propôs, olha, gente, projeto de sustentabilidade dentro de alguma empresa que já existe ou que vocês possam criar, né? E criem, pesquisem, investiguem. E eu pensei, empresa que já existe, a nossa, né? Porque eu já estava inserida dentro da GESCOM e fui pesquisar, né? O que tem de sustentabilidade em contabilidade? Gente, não tinha nada em sustentabilidade em contabilidade. Papel e mais papel, né? Eu trazia para minha realidade o que a gente tinha. Tinha um contrato com os Correios, no qual a gente carregava malote para cima e para baixo. Nós tínhamos um funcionário somente para separar os papéis dentro da empresa. E muito curioso que nós tínhamos clientes espalhados por todo o Rio Grande do Sul, por todo o país, e a sustentabilidade não acontecia. Como isso funcionava? Muita logística, muita dor de cabeça, muito lançamento, né? Muito trabalho sobrecarregado, maçante. Sim. E aí eu pesquisando, gente, só não tinha no Rio Grande do Sul. Santa Catarina já tinha, Paraná, São Paulo, então, nem se fala. Um projeto de sustentabilidade, ele envolve coisas assim do nosso cotidiano, como, por exemplo, a tecnologia. E é uma mudança de processo. É uma mudança de processo. Rotina ali, tu né? não precisa plantar árvores para ser sustentável, né? Apenas reduzir o custo, talvez. Insumos. E o nosso insumo maior era o papel. Né? Então, no país inteiro, era já utilizado um processo digital na modalidade da contabilidade. E no Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul haviam poucas, assim. No Vale do Taquari, então, não existia o processo digital nessa forma de trabalho na área contábil. E aí eu propus para o Claudinei, eu disse, olha, fiz essa redação aqui, é um trabalho que eu vou apresentar na universidade, vamos tentar dentro da GESCOM. E ele, como contador há 30 anos, ele ficou muito resistente, ele arregalou os olhos e disse, isso não vai funcionar. E eu disse, por que não? Porque eu, como uma pessoa de fora, eu pensava, por que não, né? Mas ele, como sempre trabalhou daquela forma, por que eu vou mudar agora, que é uma mudança de mentalidade também, né, Ká? Mas é muito significativa, porque é uma forma de processo de trabalho. É uma forma que começa lá no cliente, termina aqui, depois retorna pro cliente, né? Tava muito engessado. Até que nós começamos com um projeto de Zero Papel dentro da GESCOM, né? Mas isso eu digo 2019... Né? Projeto de Zero Papel dentro da GESCOM, otimizar processo, digitalizar os materiais e incentivar as funcionárias a fazerem isso dentro da GESCOM, né? Daí nós tínhamos que pagar pizza, né? Nós tínhamos que
Sim. incentivar elas e ir fazendo aos poucos. Enfrentamos muita resistência. Sim. E tu acredita que esse foi um dos maiores desafios, assim, no início? Ou teve algum desafio que tu diz, nossa, isso daí foi difícil? A cultura foi o maior desafio enfrentado pela Zero Mudar. Papel ao longo desses 5 anos. É porque vocês tiraram todos os colaboradores da zona de conforto, né? Sim. E aí até que eles enxerguem e entendam quais são os benefícios disso, né, Ká? É difícil tu enxergar os benefícios a curto prazo. Sim. Mas, em compensação, a longo prazo, elas pararam de digitar os documentos. Porque o papel chegava, tu tinha que pegar o que tinha escrito nele e passar para dentro do sistema. Até que um ponto, nosso sistema já estava preparado para isso, nós só começamos a importar. Aí elas começaram a ver a facilidade. Mas ver é a assim, facilidade. vem depois, Sim, a gente enxerga o com benefício certeza, depois, com né? certeza. Mas é lá dentro da graduação que o papel já existe, são dentro dos outros escritórios que o papel existe, né? Então, foi na pandemia que surgiu a ideia, então, do Claudinei de dizer, poxa, esse projeto é muito bom. E todos estávamos em casa. E qual foi o momento? Porque tu comentaste que no início ele foi um pouco resistente a mudar esses processos. E qual foi o momento que ele te disse, esse projeto é muito bom? Foi quando nós estávamos dentro da nossa casa e todas as outras funcionárias estavam também dentro da casa delas. E nós precisamos de motoboy, correios, e pega a gaveta e leva para casa. E o andar inteiro do prédio da GESCOM é um tomado de salas e armários, né? Meu Deus, sim. E tinha toda uma logística em volta disso. E nós, dentro da nossa casa, a gente se olhou e ele olhou pra mim e disse assim, mas esse projeto ele é muito bom, né? A gente tem que concretizar ele, né? E como concretizar? Isso é um negócio. Eu disse, isso é um negócio. A gente se olhou e disse, esse é um negócio, né? E aí foi aí que começou a ideia de Zero Papel. Mas a primeira coisa que a gente fez pós essa ideia foi começar a procurar parceiros, prestadores de serviços, para fazer o quê? Um plano de negócios, um plano de marketing, modelar a marca, identidade visual, site. Transformar a Zero num negócio mesmo. Porque Negócio mesmo. antes ela era um projeto dentro da GESCOM. Um projeto na GESCOM. Ela era um bebê. Né? Um embrião ali, né? Um embrião, dentro da GESCOM. E aí, a ideia de ser empresa foi tirar ela de dentro da GESCOM e criar ela fora da GESCOM. Porque a cultura da empresa já estava formada. Sim, né? precisava criar uma nova. Criar uma nova, totalmente diferente e fora. Que legal, muito legal. Muito legal essa ousadia de vocês também, né? A gente precisa ousar em alguns projetos, porque vocês não sabiam se ia dar certo. Porém, a gente sabe que a sustentabilidade, ela só cresce, né? Essa questão de cuidar do planeta, usar menos papel, enfim, né? Tornar a nossa rotina mais sustentável. Isso grandes empresas já fazem, né? Já fazem. E a sustentabilidade, ela veio muito a calhar, assim, nesse momento de pandemia, de um propósito nosso, né? Mas, no final das contas, foi a tecnologia que foi a raiz de tudo, né? Tanto é que no início nós pensávamos que a Zero Papel seria um aplicativo. Olha que ideia, né? Porque tem que ser tecnologia, tem que ser sustentável, tem que ser contabilidade digital, né? Esse é o nosso slogan, né? E através de um plano de negócio com parceiros e marketing, né? Sentando e planejando, que a gente identificou que a gente poderia utilizar já ferramentas que existiam no mercado para facilitar a vida do cliente e também diminuir o custo do início do negócio. Claro, né? até porque iniciar com um aplicativo, o investimento é muito alto, né, Ká? Nossa, investimento muito alto. Grandes investimentos já haviam sido feitos. Sala, novos funcionários, mobiliário, site, né? Tudo custa muito no início, né? Sim, é verdade. E para sobreviver, nós tivemos que tomar essas iniciativas no início, né? Sim, sim. Não que depois a gente não fosse rever muitas ações, né? Nós fomos revendo ano após ano, mês após mês, as nossas ações. Tivemos que tomar atitudes rápidas, né? Decisões rápidas, para não nos perdermos ali. Claro. E ela se manter. Tanto é que no segundo ano de vida da Zero Papel, ela já havia alcançado 150 clientes, que era o que a gente estimava alcançar em
4 anos. Que legal. E hoje, Ká, quais que tu acredita que são os principais diferenciais da Zero? Por que tu acha que o cliente, ele busca a Zero? Por quê? Além de utilizarmos já de ferramentas que já existem no mercado, como, por exemplo, o WhatsApp, que é o que já está na palma da mão de todo mundo, a Zero Papel, ela é uma contabilidade digital, mas é uma contabilidade digital que ela é acessível ao contador. Então, ela tem acesso ao contador dela. Não vai ser um robô que vai atender ela. Vai ser sempre um humano que vai atender ela. Né? Uma pessoa ali com experiência, treinada. E, se necessário, sim, ela vai ter reuniões com o contador responsável, que é o Claudinei. Tem essa proximidade, esse atendimento real, né? Tem. Sempre tentamos manter também uma sede física, né? Então, hoje nós atendemos clientes de todo o país, de todo o Rio Grande do Sul, mas eles sabem onde nos procurar fisicamente se ele precisar. Que traz aquela credibilidade, aquela coisa, eles são reais, né? É uma segurança, eles existem, né? Então, nós aparecemos, né? Vocês do marketing instigam muito nós a aparecer, né? Mostrar a nossa cara, nosso cotidiano, né? Então, nós aparecemos, nós somos reais, a nossa sede física é real, né? E é uma contabilidade digital não robotizada, mas sim humanizada. Isso aí, João Adib tá aí, ó, pra mostrar que é importante aparecer, viu? Que mesmo a gente é multimilionário, a gente tem um porquê de aparecer, né? Quando eu for multimilionária, eu não sei se eu vou aparecer. Ká, e como que tu enxerga o impacto da Zero Papel, do trabalho da Zero Papel no dia a dia, na rotina dos clientes? A Zero Papel, ela facilita muito a vida do empreendedor, tá? Porque hoje nós atendemos empresas de pequeno porte, empreendedores que não moram no país muitas vezes, tá? Então, ela tem um acesso fácil. Tá? E a gente também tem a qualidade, toda a experiência que a GESCOM tem. Sim, todo o know-how ali que é muito importante, né? Foi isso que conseguiu agregar muita experiência à Zero Papel, todo esse conhecimento que a GESCOM já tinha. Né? Então, nós vamos entregar um bom trabalho, com preço acessível, que hoje ele está sendo publicado no nosso site. Então, o cliente sempre vai ter essa transparência. Né? E um bom trabalho sendo entregue através de um app, através do portal do cliente, através do WhatsApp. Com toda a praticidade, né? Que o mundo moderno, que o mundo que a gente vive hoje exige, né? Exatamente. A rotina dos empreendedores, sempre muito corrida, a gente precisa de facilidade, né? Exatamente. Então, ele vai ter o contador no smartphone, né? Muito legal. E com toda a expertise, então, melhor ainda, né? Exatamente. Cá, dentro dessa história, né, tão legal da Zero, tem algum momento, assim, marcante, que tu lembra e te arrepia? Ou que tu lembra e pensa, nossa, passei por isso? Tem algum momento que tu possa compartilhar com a gente? Sim. Um momento, assim, que foi mais difícil pra mim, como sócia fundadora e desafiador, foi uma fusão que a gente acabou fazendo, uma junção de espaço físico com a GESCOM, né? Porque chegou um marco que a Zero Papel Contabilidade disse assim, olha, eu preciso da GESCOM e a GESCOM precisa de mim. Então, nós, como diretores de ambas as empresas, nós notamos que ia facilitar muito a vida de todo mundo unir as duas. E em que momento vocês viram isso? Que uma precisava da outra, de fato? Primeiro começou com o aspecto físico, né? A gente tinha que se dividir entre lá e cá. Outra coisa também, uma decisão nossa desde o início foi, como a cultura era um fator que dificultava muito a cultura inicial da Zero Papel ser diferente das demais. E aí vocês tendo que lidar com essas duas culturas diferentes também. Então a gente tinha que pegar profissionais crus e treinando. E chegou um ponto que o conhecimento da GESCOM ia agregar muito a esses profissionais. Sim. Né? Porque, assim, eu tinha uma profissional de um lado que ela não tinha tanto conhecimento quanto a profissional que já tinha dentro da GESCOM, que estava há muito tempo dentro da GESCOM, que era expert, porque hoje nós temos experts, né? E por que diferenciar as duas, né? Por que elas eram tão diferentes? Elas não eram diferentes, né? Chegou um ponto que nós tivemos que fazer essa fusão, assim, de culturas e de estrutura operacional, né? Para mim, foi um desafio muito grande,
Porque eu pensei assim, nossa, eu vou perder meu bebê, né? Tô perdendo pra Gescom. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai se manter? Mas sim, ela vai se manter. Porque a Zero Papel, ela contaminou positivamente a Gescom. A Gescom teve que se reinventar ao lado da Zero Papel. Cada uma trouxe um benefício pra outra, agregou, Sim. né? E se for pensar também, Cá, vocês, né, tanto tu quanto o Claudinei, os líderes, os proprietários, né, é muito difícil, a gente tem duas marcas aqui, mas vocês, como gestores, são um só. Então, vocês criam uma cultura única, porém cada marca tem o seu posicionamento, isso sim pode ter diferente, né? Sim. E acho que é isso que vocês também se deram conta ali ao longo do caminho, né? Sim, o posicionamento. A Zero Papel, ela veio muito agregar quanto aos prestadores de serviços que nós atendemos, né? Um outro tipo de público, né? Por isso que tantos experts, né? Eles treinaram as meninas da Zero Papel. A Zero Papel foi... Especialistas mesmo, né? Foram se especializando ainda com um conteúdo que já tinha dentro da Gescom. E a Gescom se modernizou muito. Que hoje é difícil diferenciar operacionalmente, né? As duas. Cá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu acredita que os clientes, eles procuram a Zero, eles escolhem ali pela Zero? Eu acredito muito que os clientes que escolhem a Zero, eles se identificam com o diferencial da sustentabilidade e do diferencial da praticidade também. Sim. Porque contabilidade 0800 tem muitas, tá? Os preços também são muito semelhantes, mas a entrega, a qualidade. Então, hoje, o diferencial é a sustentabilidade, sim, mas também é uma entrega de qualidade. Sim. E a prestação de serviço, como nós somos prestadores de serviço, você sabe muito bem, né, Ni? A indicação faz toda a diferença. Sim. Então, após 5 anos de experiência, os clientes que se mantêm, os clientes que nós temos, vão indicando novos clientes. Claro, e vocês são muito bons em retenção também, né, Cá? E isso demonstra um bom trabalho, tanto da Gescom quanto da Zero, isso é muito importante. Esse é o resultado de bom trabalho, a gente conseguir reter os clientes, né? Reter os clientes. E com muito orgulho, hoje a gente retém também as pessoas. Sim, e que é um grande desafio da atualidade, né? Sim. E vocês têm... Quantos colaboradores vocês têm? 35 colaboradoras somando hoje. A Zero e a Gescom. Somando a Zero e a Gescom hoje, nós temos 35 colaboradoras no total e todas elas trabalham no formato home office. Que legal. Que foi uma ideia que a gente se manteve ao longo desses anos todos, mesmo pós-encerramento de pandemia. Para juntar a praticidade, porque são todas mulheres que trabalham de forma remota e precisam Gente, tocar. vocês ouviram isso? Todas mulheres. Nós fazemos questão de contratar mulheres. Por quê, Cá? Me fala mais sobre isso. Não é o mês da mulher, já passamos, mas eu tenho essa curiosidade agora. O meu TCC de faculdade eu fiz também em relação a isso, porque é um assunto que me toca muito por ser mãe. Sim. Né? E a mulher, ela precisa conciliar muitas coisas ao mesmo tempo. O homem também precisa ser o provedor. Mas a mulher, ela precisa trabalhar, ela precisa estudar, ela precisa tomar conta da casa, dos filhos. Não é fácil e mesmo. ser linda e malhada. Então, é um desafio, enorme. Tá? Então, o home office ele veio a calhar muito em relação a isso, ao bem-estar das funcionárias e para elas conseguirem organizar as suas vidas. Muita autonomia. E vamos ser bem sinceros. Autonomia, essa muita é a palavra, autonomia, né? Muita autonomia. Muita liberdade, porque nós confiamos nelas, porque, vamos ser bem sinceras, né? Todas são adultas, formadas, com bom conhecimento técnico. Não tem por que eu obrigar elas a virem todos os dias baterem ponto e eu ficar monitorando o que elas estão fazendo. Mas, Cá, tu sabe que tem uma coisa que eu aprendi, que se a gente quer saber se dá pra confiar numa pessoa, a gente tem que dar autonomia pra ela. Exatamente. Porque daí a gente vai dar autonomia, mostrar que confia e a gente vai poder ver se realmente dá pra confiar. Exatamente. Né? E dá pra confiar, porque os nossos clientes estão aí pra comprovar isso, né? Exatamente. Tem uma entrega, elas têm prazos. A contabilidade, a área tributária, departamento pessoal, contábil, todas as áreas elas têm prazos muito maçantes. Elas têm lista de empresas para atender, clientes para atender, que demandam muito delas. Então elas têm... E muitos clientes, né? Quantos clientes a Gescom e a Zero têm juntos hoje? Mais de 500 clientes. Gente, é muita coisa. É muita coisa, é muita gente. Dentro de um cliente, às vezes, tem mais de uma pessoa que atende, né? Então, a gente tem que se virar em muitas.
nós como mulheres. Então, por isso que eu faço muita questão de contratar mulheres, sendo mães ou não. Que legal, que legal. E tem a sensibilidade feminina, né? Mas não vamos entrar também no caso, que, né? Não, vai cair a nossa audiência. Vai cair nossa audiência, exatamente. Cá, bom, nós sabemos que tu trabalha, tu e o Claudinei, né? São uma dupla dinâmica, uma dupla visionária, eu digo assim. E como que é trabalhar, liderar ao lado do Claudinei? Como que é trabalhar sendo marido e mulher? Como que é o dia a dia de vocês? Como que vocês... Quando vocês têm um problema, como que vocês passam por isso? Me conta um pouco mais sobre isso. Trabalhar do lado do Claudinei, pra mim, é fundamental. Como diria Cortella, do grego fundamentos. Porque pra mim ele é um fundamento, ele é uma essência, né? Além de ele trazer todo esse conhecimento para as duas empresas, como companheiro de vida, nós temos muita segurança e confiança um no outro, né? Então, os filhos que a gente cria fora da empresa também refletem isso. Com certeza. A Zero Papel é um nosso bebê, e é um bebê que deu certo. Então, junto com o Claudinei, hoje, nós temos essa confiança e esse respeito entre nós dois. E aí, eu acho que é fundamental, né? Que é o ponto-chave dessa forma de trabalho no dia a dia. Porque, mesmo eu não sendo da área, mesmo eu não tendo tanta experiência, ele ainda me escuta e ele respeita a minha opinião. Sim. Mesmo não estando de acordo, como ele não esteve no início. E tá tudo bem? Sim. Muitas vezes eu não estou de acordo, porque eu sou mulher, eu sou que faço esse papel na relação, né? Sim. Não, e assim, né, Ká, nós temos as nossas convicções, né? O Claudinei, ele vem dando certo com a Juscom lá desde o início. Então a gente pensa, pra que mudar, né? Será, enfim. Foi isso que ele pensou quando me ouviu falando, né? Exato. Mas depois ele viu que deu certo, viu que precisava, e ele se abriu a isso também. E vocês são um casal que tem uma mente aberta pra receber isso. Isso é muito importante. E tu traz a tua visão, né? Toda a tua jovialidade. E o Claudinei tem essa mente aberta, essa visão. Então vocês se completam ali. Isso é muito importante, né? Nós nos completamos. E no trabalho dá muito certo. Eu acredito que nem todos os casais consigam trabalhar juntos, né? Mas tá tudo bem. Nós somos um casal que deu certo na saúde e na riqueza e na Juscom e na Zero Papel. É isso aí. Ká, e se tu pudesse deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que têm um projeto, que querem tirar do papel, que daqui a pouco estão postergando, que mensagem que tu deixaria para essas pessoas? Eu deixaria a mensagem de que tu tenha que focar em 3 pontos para tirar do papel. Primeiro, um bom plano de negócios. Tá? Coloca no papel prós, contras, contrate um profissional se necessário. Segundo, escute a tua intuição. É verdade. E terceiro, concordo, trabalhe em silêncio. Vou te explicar por quê. Primeiro, eu segui minha intuição, trabalhei não silenciosamente e ouvi de muitas pessoas, inclusive da minha família, que o negócio não ia dar certo. Então, aprenda com o meu erro, escuta a tua intuição e não diga nada. Trabalhe em silêncio. É isso aí. E tu sabe que uma coisa que eu aprendi também é que a intuição, ela vem vestida de um monte de coisas. E às vezes a gente pensa, tá, mas qual que é a minha intuição? Tô certa ou errada? E a intuição é aquele primeiro pensamento que tu teve. Porque assim que tu tem o pensamento, começa a vir medo, começa a vir angústia, começa a vir os outros. E aí começa... sabe quando tu faz... Tu pula assim em cima das pessoas de brincadeira, faz aqueles bolinhos assim? É isso que acontece. E é muito rápido, né? Então a intuição, eu não sei se tu concorda comigo, mas é aquele primeiro pensamento que tu teve. Se vai dar certo, se vai dar errado, né? Concordo. E eu sinto às vezes um quentinho dentro de mim. Sim, tu fez a escolha certa. Assim, é um quentinho. Escuta a tua intuição. Se não der certo, o problema vai ser todo teu. Sim. É isso aí. Ai, Ká! Meu Deus, que conversa legal! Muito bom estar aqui contigo, poder ouvir mais sobre essa conversa, sobre essa história, né? Sim. Conversar mais contigo, a gente já tem essa, né? Podia ficar muito mais aqui. Com certeza, a gente já tem essa intimidade toda. E a Nicole, que nos acompanhou, né, ao longo de todos esses anos, né? Sim, a gente só tem a agradecer.
E eu já te falei, né, que o nome Zero Papel, não sei. Pois é, Não né? sei A se não gente saiu sabe da muito Lados, bem. né? Não sei quem veio primeiro, o ovo ou Sim. galinha. Não sei se não saiu da Lados. Mas esse filho é nosso. Não foi feito trabalho de name, mas talvez veio de alguma coisinha ali, enfim, Exato. que, né? Porque a escolha do nome é um trabalho muito difícil, Muito. tanto que a Lados não faz mais isso, né? Mas é muito importante. É. Só que nem sempre precisa ser trabalhado, estudado. Às vezes a gente tem, né? Uhum. Que nem outros podcasts que a gente gravou. Veio no bar, veio num Uhum. momento de descontração. E as melhores ideias, elas vêm assim, né? No momento eureka, que a gente chama, né? Sim. Então, Ká, mas obrigada. Prazer imenso, né? Tá aqui. E é isso aí, pessoal. Se vocês ainda não conhecem a Zero Papel, onde que as pessoas acham, Ká? @Zero Papel Contabilidade no Instagram. Isso aí, mas tem Instagram, tem o site. É isso aí. Então, pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, quanto a Ká. Acho que tu gostou, né, Ká? Demais. Obrigada, Ani. Eu precisava muito compartilhar essa história com vocês. Ai, que legal. Então é isso aí. Obrigada.